Eu imagino que era um robô. Isso, então, justamente, porque assim, a estátua da besta, a gente ficasse importando energia ou comercializar com as outras regiões. queria se resolver desse ponto de vista. Quem ajudou a montar esse plano foi um coroa chamado Joshua Norman Haldeman. E esse cara casou com uma mulher, não, ele teve uma filha chamada May Haldeman, que casou com um cara chamado Errol Musk e teve um menino chamado Elon Musk. Foi o cara que criou isso aí, junto com o Howard Scott, que é o pai da parada. O Joshua Haldeman, que é o avô materno do Musk, ele era o chefe do movimento tecnocrático no Canadá. Ele era um cara que era norte-americano, foi morar no Canadá, fez um movimento lá subversivo, porque ia acabar com a democracia, foi preso, porque apoiava a Alemanha também na Segunda Guerra Mundial. Saiu da prisão, se associou com um grupo chamado Partido do Crédito Social. E a galera acha que crédito social é coisa moderna, né? 1939, o cara já falava nisso. E, curiosamente, é tudo que o Elon Musk defende. E aí o Elon Musk entra na jogada de eleger o Trump, traz o Vale do Silício todo para apoiar o Trump, puxa o Peter Thiel, que é o chefe também dessa galera, que era sócio dele no PayPal, é da máfia do PayPal, e o Peter Thiel, Elon Musk, Tucker Carlson, Mark Andreessen, todos esses caras poderosíssimos do Vale do Silício, chegam pro presidente Trump e falam, cara, a gente vai te apoiar, mas você tem que aceitar algumas regras. Quais? Primeiro, a gente vai escolher o vice-presidente, que é o J.D. Vance, que era um Zé Ruela que ninguém nunca tinha ouvido falar. Como é que esse moleque vira presidente dos Estados Unidos? Senador de primeira viagem. Ninguém conhecia esse cara. Os caras que empurraram goela abaixo e eles falaram, a gente vai implementar esse plano aqui, ok, do Tecnato. Primeira coisa que o Trump chega, quando ele chega ao poder, dia 21 de janeiro, ele apresenta o Stargate Project, o projeto Stargate, que era arrumar 500 bilhões de dólares para fazer os Estados Unidos vencer a corrida da inteligência artificial, para dar satisfação para o Vale do Silício que apoiou o Trump, porque o Mark Andreessen, ele deu uma entrevista falando, cara, nós fizemos uma reunião com o Biden, 2024, e o Biden chegou e falou, vocês do Vale do Silício podem tirar o cavalinho da chuva aí, meu irmão, porque inteligência artificial, a gente vai botar um monte de regra, não vai poder mais envolver, só o governo americano e o exército americano vai poder mexer com inteligência artificial. A gente vai interromper o projeto de vocês. Aí ele perguntou para Kamala Harris, você também é desse time? Ela sou. Ele falou, então tô fora, senão vai quebrar minhas empresas todas. Aí o Vale do Silício todo saiu da esquerda, foi para a direita e falou, não, ô Trump, se você combinar que você vai não parar a inteligência artificial, mas vai dar todo o apoio, a gente cai para dentro de você aí. Aí Elon Musk botou 250 milhões de dólares no Trump, a galera começou a apoiar o Vale do Silício todo, e uma das primeiras coisas que ele fez foi falar que agora tem 500 bilhões, meio trilhão de dólares para inteligência artificial, e assinou uma medida executiva lá, uma ordem, uma medida provisória, né, uma ordem executiva, proibindo nos próximos 10 anos de qualquer estado nos Estados Unidos, os 50 estados, de colocarem qualquer barreira ao desenvolvimento da inteligência artificial. Ou seja, pagando pedágio para os caras. Então o plano é esse aí. É esse que é o plano. Só que agora não é nem só a fusão a frio. O que o Elon Musk tem falado, e aí você vê por que ele tem tantas empresas, tem empresa espacial, empresa de satélite, empresa de energia, é mandar os data centers para o espaço. Porque o grande problema de gasto de energia dos data centers da inteligência artificial é o resfriamento, que a máquina esquenta demais. O espaço é frio pra caraca. Entendeu? O espaço já é frio pra caraca e o sol tá ali pertinho, é só botar painel solar. E aí roda o data center lá e por antena de rádio os sinais chegam tudo aqui. Data centers tudo no espaço, irmão. Na Lua e flutuando no espaço. Ele já está tudo programado. Então, eles terão energia suficiente para fazer isso. Isso poderia ser o paraíso na Terra, o Jardim do Éden. Ninguém nunca mais precisar trabalhar, ser tudo abundante, mas não. O nego vai dar só uma mesada para os caras, uma merreca. E vai impedir qualquer um que queira ascender na vida e acumular patrimônio. Caso, assim, as coisas caminhando para isso aí, Daniel, isso tem algum paralelo com o que está escrito em Apocalipse? Pô, 100%, cara. O anticristo, ele vai chegar propondo um governo global. Ele vai conseguir monitorar o mundo todo para saber quem são os dissidentes. Aí você vê esse sistema de espionagem que tem hoje, os satélites do Elon Musk, Neuralink, o cara vai saber até o que o maluco pensa. E por incrível que pareça, nesse livro, no Apocalipse de João, ele fala sobre o anticristo, mas ele fala sobre a imagem da besta. Agora você imagina um cara no ano 90 depois de Cristo,
vendo um robô Optimus. O cara não sabe o que é um robô. Então ele fala, eu vi uma imagem da besta que andava e falava e tinha vida própria e ele decidia quem vivia e quem morria. Ou seja, ele está falando de um robô com inteligência artificial que está comandando a humanidade toda, trabalhando para o anticristo, para dominar a humanidade e subjugar a humanidade inteira. Basicamente, o que está dizendo é que quando João diz em Apocalipse que ele viu uma besta... Não, a estátua da besta. Isso, Ele chama de estátua, mas eu imagino que era um robô. Isso. Então, justamente, porque assim, a estátua da besta, a primeira coisa que a gente pensa, por causa de todo o contexto da Bíblia, é no diabo. Essa é a primeira coisa que a gente pensa. E uma estátua de madeira, ou de cimento, de pedra. Mas o que será que João realmente estava vendo ali para dizer? Tô achando que ele viu um robô, né, É meu possível, é possível. A gente não pode exigir do João falar, eu vi um robô. Ele nem sabia que era robô, pô. Apesar de que já existia história de robô no mundo antigo, isso é de fundir o motor da cabeça do cara, né? Não, mas aí a gente tem que... Aí, nesse caso, a gente é obrigado a aceitar que existe interferência interplanetária, né? Robô. Não, interplanetária não, seria espiritual, né? Mas robô? Robô, pô. É o nome dele, não lembra não? Talos. Tem várias empresas, tem algumas empresas de robótica chamada Talos. É verdade. Como é que é essa história? Zeus, ele dava uns pega nas mulheres, né? Vira e mexe. Vira e mexe. Ele era meio taradinho. Daí Hércules pra dizer. Né? Então. Aí Zeus achou uma mulher bonitona, que o nome a galera já ouve muito falar, o nome da mulher é Europa. Tá. Por isso que a Europa é chamada Europa. Então ele se apaixona por uma mulher chamada Europa e, para proteger essa mulher, ele leva essa mulher para uma ilha que é a Ilha de Creta, de onde surge o início da cultura da Grécia, que é a Grécia minoica, ou o período minoico. Por que minoico? Vem do rei Minos, depois, que deu origem ao Minotauro. Uhum. Né? E aí vem toda aquela história do filho de Ariadne e tal. Então, a civilização grega começa ali na Ilha de Creta e nas histórias, né, dos deuses da Grécia, eu evito falar mitologia porque mitologia significa história de mentira, né? Porque mito é mentira, mitomaníaco. Eu acho que tem fundo de verdade essas histórias. Para ele garantir que a ilha onde a amada dele estava ficaria protegida, eles criaram, aí eu não me lembro se foi o Hefesto, que era o deus, que era o mecânico ele lá, era o engenheiro, o ferreiro, o engenheiro da parada, ele cria um robô chamado Talos. E esse robô, quando qualquer navio se aproximava da Ilha de Creta, ele mandava ali pedra em cima e afundava o navio. Era um robô, na mitologia grega, né? Aí você fala, meu irmão, de onde que os malucos tiraram essa história? E aí ele tinha um fio que conectava a cabeça ao coração, né? E ele acabou sendo morto quando o nego cortou esse fio aí, acabou com o robô, né? Tirou a gasol dele. Isso é realmente um cara que tá lá na Grécia Antiga, viajar numa historinha dessa daí Pô, o cara... Mas se bem que os caras viajaram em tanta coisa que a gente repercute até hoje, né? A filosofia, de uma forma geral, a própria democracia. Bastante coisa, né? Os caras eram sinistros, filho. Era sinistro. Tu acha que esses caras eram tocados por Deus, Daniel? Esses caras manjavam muito de mundo espiritual. Eles tinham esse contato. Na verdade, eu vou explicar. Porque muitas coisas dessa galera aí sim. estão aqui com a gente hoje. Lógico. Né? A gente fala de Platão, a gente fala de Sócrates. Esses caras manjavam muito. Pô. E, na verdade, esses caras eram todos envolvidos profundamente com a religião, né? Pitágoras, ele era líder de uma sociedade secreta, o culto pitagórico, né? Tinha rito de iniciação. Sim. Eu assisti Donald no País da Matemática. E lá fala disso daí. Maneiro, né? É do Pato Donald, né? Ele manda... Tem aquela roupinha, né? De Grécia. Né? Aí ele mostra a mãozinha assim com o símbolo do Pitágoras. Tem um símbolo. Então, cara... Agora, essa história que eu vou falar agora está no livro chamado Mestres da Verdade na Grécia Arcaica. É de um filósofo chamado Marcel Detienne. Nesse livro ele vai dizer que na Grécia Arcaica, os reis... Porque na Grécia clássica não tinha mais reis, né? Era democracia. Uhum. Então na Grécia Arcaica tinha reis. E esses reis justificavam o seu poder dizendo que eles eram filhos dos deuses. Que eles eram semideuses e por aí vai o Hércules da vida. Chegou até o Alexandre o Grande dizia que ele era filho de Zeus. Que a mãe dele, a Olímpia, era meio bruxa e ele teria nascido de uma relação da mãe com o Zeus, né? Ou seja, o rei Filipe da Macedônia era corno e foi corneado por Zeus, né? E até dizem que ele chegou em casa um dia do trabalho cansado, né? Aí ouviu
uns barulhos estranhos no quarto, a mulher se divertindo muito, ele foi olhar no buraco da fechadura,